É isso aí! Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: como encontrar a verdadeira paz. Vamos pensar sobre isso? Não sai daí, querido. Fica comigo até o final. Vamos juntos? Só antes, não deixe de se inscrever no canal, né? Por favor, clica aí, é rápido e fácil. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito assim, inscrever-me. Você clicou ali, pronto, já está inscrito. Aproveita e clica também no sininho para que você seja notificado a cada vídeo novo. Enquanto a gente puder ter aí o canal no ar ainda, que a gente está com os dias contados. Então, eu peço as suas ajudas no nosso canal e agora, mais do que nunca, né, nos ajude aí no famoso triplo C, curtindo, comentando e compartilhando, que muito provavelmente, né, o que tudo indica, se a gente não continuar orando aí para Deus mudar o rumo das coisas, canais como o meu aí vão começar a ser banidos do YouTube. Então, se você gostou de vídeos, melhor baixar, salvar no teu celular, porque pode ser que futuramente você não consiga mais acessar determinados vídeos. Mas enquanto isso, nos ajude aí então a alavancar e a fazer com que mais pessoas consigam assistir o nosso canal e consigam aprender da palavra de Deus. Sempre lembrando disso, né? Pessoas que assistem os nossos vídeos, elas estão em contato com a palavra de Deus e estão aprendendo de uma forma coerente e sóbria. Você pode também estar ajudando o nosso canal e o nosso ministério indo no primeiro link aqui da descrição ou no link que está na bio e adquirindo esses livros. A capinha deles está aparecendo aqui. O Quem Se Importa com Deus é uma reflexão brilhante que a gente precisa realmente pensar, porque às vezes a gente diz, não, Deus para mim é tudo. Só que na prática, no dia a dia, isso não se reflete, né? Sem contar aqueles questionamentos, né? Onde estava Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Então, esse livro vai ajudar muito nessa direção. O Perca Peso Tirando a Trave do Olho é aquele livro para o crente parar de ser fofoqueiro, para a gente parar de ficar fazendo julgamentos, né, e condenações de pessoas antes de procurar saber, de procurar entender. Então, esse livro nos ajuda como fazer isso e como viver de uma forma melhor, tratando melhor o nosso irmão, sempre sem fazer julgamentos, né? Tem muita gente sofrendo porque ao invés da pessoa perguntar se está precisando de ajuda, já vem logo com uma condenação, com um julgamento, ou então às vezes fica chateado com o outro, sem tentar entender o que aconteceu, né? Perca peso, tirando a trave do teu olho, né? Antes de se preocupar com o cisco do olho do outro, tira a trave do teu. Então vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, os versículos são o 17 e o 18. Romanos 3, versículos 17 e 18 diz assim: desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. De início aqui, né, a gente já precisa deixar bem claro que a gente vai ler bastante texto bíblico. Então se prepare aí para você estar anotando os textos bíblicos, mesmo que você não acompanhe agora, anote, para depois, durante o dia, você vai lendo os textos e vai refletindo naquilo que a gente vai falando. Alguns textos eu vou ler de uma maneira bem rápida para a gente poder ganhar um pouco de tempo e a gente vai fazer, como faz o Alexandre Garcia, o comentário nas entrelinhas do texto ali. Tá certo? Então vamos lá, para o texto não ficar muito longo. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, a gente está chegando ao final das citações de Paulo, é que Paulo aqui encerra esse trecho de citações e essa forma é uma forma literária muito usada pelos rabinos, que é a chamada carás. Carás, o que significa carás? Literalmente significa reunir pérolas. Isso é o sentido literal. E essas pérolas eram pérolas sempre de citações da Bíblia. Então, essa maneira de colocar vários textos bíblicos em sequência, citando vários textos bíblicos, é uma forma literária e que Paulo aqui ele está, então, encerrando. A utilização do carás, a gente vai ver isso também em outras cartas de Paulo, que ele tem esse hábito de fazer isso, reunir pérolas. E Paulo aqui está encerrando esse trecho em que ele está fazendo o carás no hebraico, tá? Essa palavra é hebraica. Segunda coisa, nós precisamos ler de início 4 textos, no final a gente vai ler uma pancada de textos bíblicos, porque nada melhor para a gente entender a Bíblia do que a própria Bíblia, né? Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Mais do que as minhas palavras, eu preciso que você acredite nas palavras de Deus, nas explicações. Segunda coisa, a gente vai ler esses 4 textos que vão compor, são textos que vão se repetir, né? Textos que vão fazer citações
do mesmo assunto, né? Então, os textos vão se repetir, mas é importante a gente entender que em mais de um livro na Bíblia, por que é importante a gente ler textos que às vezes falam coisas repetidas, mas para a gente entender que em mais de um livro na Bíblia aquilo é falado, para a gente ver a importância, né? Toda vez que um assunto, determinadas expressões, elas são repetidas na Bíblia, isso precisa acender um sinal de alerta para você entender a importância que tem aquilo para Deus, porque são épocas diferentes, são pessoas diferentes, são contextos históricos diferentes, são uma distância muito grande de tempo entre um texto e outro, mas o Deus é o mesmo. Então, se Deus repetiu ao longo da história, ao longo do tempo, um determinado assunto, aquilo precisa te despertar. Então, toda vez que você lê textos bíblicos ao longo da Bíblia e que você perceber, poxa, isso aqui eu já li num outro texto mais antigo, isso aqui eu já li num outro texto de uma outra época, fica alerta, porque Deus está tendo um recado muito importante. Isso significa, é um recado de Deus dizendo, isso você tem que aprender, isso é importante no nosso relacionamento, tá? Então, toda vez que você vê repetições de texto bíblico, entenda o recado de Deus para você dizendo, isso é importante no nosso relacionamento. Primeiro texto bíblico, Isaías 59, versículo 8, que é a base de tudo da citação de Paulo. Então, vamos lá. O sensacional livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 8, diz assim: desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. E aqui a colocação, né, na terceira pessoa, exatamente como a gente já falou nos vídeos passados, que Paulo está exatamente trazendo esse texto, dizendo que é o homem sem Jesus. Outro texto também, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui tem uma chave importantíssima, que vai ser fundamental exatamente para você entender tudo aquilo que a gente vai falar ao longo do texto. Essa oposição entre o temor do Senhor, pessoas que temem ao Senhor, e o ímpio, que é aquele que despreza a sabedoria. Isso vai ser fundamental, porque a gente já viu aqui no texto de Isaías, e a gente vai ver em vários outros textos bíblicos mais para frente, que quem tem o temor do Senhor encontra a verdadeira paz, e a gente vai ver aqui qual o significado de verdadeira paz, o que é ter a verdadeira paz. E a gente vai ver que o ímpio, aqueles que desprezam, aqueles que fogem do temor do Senhor, não tem a verdadeira paz. Então, essa oposição, essa antítese entre os que têm temor ao Senhor e os que desprezam a sabedoria, desprezam o temor do Senhor, né? Entre o que crê e o ímpio, né? Entre aquele que crê e o que a Bíblia chama de loucos deste mundo, é interessante a gente observar isso, porque no mundo é o inverso, né? O mundo trata aquele que crê como louco, mas a Bíblia diz que aquele que não crê é que é considerado louco. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Vamos ver o Salmo, capítulo 36, versículo 1. Livro dos Salmos, capítulo 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Repare aqui novamente aquele princípio lá de Provérbios. Então, são textos escritos em épocas diferentes, em contextos diferentes, por pessoas diferentes, mas que apontam para um caminho idêntico. Vamos voltar lá para Isaías, então vamos ler Isaías 26, versículo 3. Livro do profeta Isaías, maravilhoso e sensacional livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E aqui destacando a importância da firmeza dentro da questão do temor do Senhor. Então, para que tenha temor ao Senhor, né, para que você tenha a verdadeira paz, que Deus conserve em paz, é preciso que em alguns momentos você seja firme, você seja convicto nos teus propósitos, você tenha noção de quem é você, quais são os teus propósitos. Cara, isso aqui é fundamental, porque a gente ouve muitas críticas, tem muita gente que às vezes fica questionando a gente por coisas que Deus pode ter falado com elas, mas Deus não falou com você para fazer aquilo, né? Uma vez uma pessoa chegou e falou assim: olha, Deus está falando que a gente precisa ir três noites no monte
e passar a madrugada no monte. Eu falei assim, cara, Deus falou contigo, Deus não falou comigo. Eu levanto 4h30 da manhã, eu não tenho como passar 3 noites no monte. Se Deus falou contigo, beleza, você pode ir, vai que eu te abençoo para ir. Mas Deus não falou comigo que eu precisava fazer isso. Uma outra vez a pessoa falou assim, ó, Deus está falando comigo que você precisa vir aqui na minha casa durante 40 dias seguidos para estar orando pela minha casa. Eu falei assim, olha, Deus pode ter falado contigo, mas Deus precisa confirmar isso no meu coração. 40 dias seguidos, indo na tua casa, levando o alimento e fazendo oração, Deus não falou isso comigo. Eu estou disposto a te ajudar sempre que precisar. Mas 40 dias seguidos, Deus não falou isso comigo. Então, às vezes, as pessoas vão falando as coisas e a gente precisa ter firmeza, certeza do nosso propósito. Porque o diabo se utiliza muito do Deus disse, Deus falou, né? Lembra na própria tentação de Jesus. Se você ler a tentação de Jesus, você vai ler que o diabo, inclusive, citou texto bíblico. Olha, está escrito lá. Não foi isso que Deus disse? Para Adão e Eva, o diabo não fez assim? Não foi isso que Deus disse? Então, essa coisa de Deus disse, nem sempre é Deus falando contigo. Até pode ser Deus falando, mas Deus falou com a outra pessoa. Se você não tem certeza, se você não tem firmeza do teu propósito, se você não sabe quem você é, se você não sabe qual a tua missão aqui na Terra, se você não sabe para que você veio, você começa a balançar e aí você começa a abrir mão daquilo que Deus realmente quer de você para fazer coisas que Deus falou com o outro e depois passa um tempo, você não tem nenhuma coisa nem outra. Nem aquilo que Deus queria que você fizesse e nem aquilo que o outro irmãozinho falou, porque o irmãozinho Deus tinha falado com o irmãozinho e não tinha falado com você. Então, muito cuidado, esse texto de Isaías 26, versículo 13, ele aponta para essa firmeza. Você tem que ter certeza do teu propósito, do teu caminho, para que Deus te chamou, que é realmente servir a vida eterna. Salmo, capítulo 2, versículo 11. Livro dos Salmos, capítulo 2, versículo 11, vai dizer: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então, tanto o texto de Isaías 26, 3, quanto aqui Salmo 2, 11, grifa aí, se você está com a Bíblia de papel, marca, bota um post-itzinho, porque é a coisa que você precisa lembrar sempre. É um recado de Deus dizendo, isso aqui é importante. Você pode fazer várias coisas, existem várias coisas que são personalíssimas, mas isso daqui é comum para quem realmente crê. Isso aqui é fundamental, isso aqui é condição sine qua non para aqueles que procuram e que querem caminhar com o Senhor. Tá? Então, esses textos compõem, né, não só repetições, mas são a base daquilo que Paulo citou, sempre lembrando que as citações de Paulo aqui, do versículo 10 até o 18, são citações de memória. Ele não foi lá, porque nem tinha, né, condições para ele ir lá e falar o texto bíblico. Então, era citação de memória. Agora, repare quanto texto bíblico Paulo não tinha decorado. Isso serve aqui de alerta e um aprendizado para nós também, que Paulo deve ser um modelo para nós. Terceira coisa, querido, essa expressão caminho. Repare, a gente já falou sobre isso em alguns vídeos passados, né? Pelo menos nos últimos 3 vídeos a gente já falou sobre isso. Tem outros vídeos aí também que falam sobre jornada. Se você der uma busca aí no nosso canal, você vai ver que a gente fala também sobre isso. E toda vez que se fala caminho, está falando de quê? De escolhas diárias, de escolhas contínuas. Então, toda vez que a Bíblia está falando de caminho, de jornada, de passos, né, do caminhar, está falando de decisões que são diárias. Porque um caminhar, um caminho, não é algo que você faz num dado momento, é algo que você percorre. Se você percorre, são vários passos. Lembrando sempre que qual o contexto aqui da época, né? Não existia trem, não existia metrô, não existia ônibus, né? Muito mal uma carruagem para pedir uma carona, mas nem era todo mundo que tinha, era sempre a mais elite. O povo mesmo andava a pé. O povo mesmo precisava se deslocar 10 quilômetros, 13 quilômetros a pé. Eles iam andando esse trajeto todo. Por isso até o hábito, né, de lavar os pés da pessoa que visita a sua casa ali, ou deixar a bacia, pelo menos para a pessoa limpar, porque os pés ficavam imundos. Então, as pessoas caminhavam muito, as pessoas andavam e percorriam muitas distâncias. Então, esse caminho, toda vez que a Bíblia fala de caminho ou de caminhar, está falando de vários passos, está falando de um percurso, está falando de sair de um lugar e chegar ao outro por vários passos. Então, essa expressão caminho na Bíblia indica isso, são escolhas diárias, são firmezas, lembra que a gente falou aqui ainda há pouco, questão firme, lá de Isaías 26:3, que você precisa ter diariamente, porque aquilo vai te conduzir. O veículo que vai fazer você chegar até
o teu destino com Deus são exatamente os teus passos, né? Exatamente o teu caminhar, as escolhas que você faz. Se você faz escolhas que vão no sentido contrário a Deus, você não vai chegar no teu destino, que talvez lá no início, na tua cabeça, você achava que chegaria em Deus. Mas você está fazendo escolhas que estão te conduzindo para outro caminho. Pegou a chave aí? Então segura essa daí, porque é um recado de Deus. Na Bíblia, e agora vamos entender essa verdadeira paz. Na Bíblia, a paz de Deus está associada ao temor de Deus, em oposição àquele que não crê no Senhor e age como ímpio. O ímpio não participa da paz de Deus. A gente vai ver vários textos aqui em que a Bíblia vai deixando bem claro de que aquele que não crê, aquele que não tem temor, aquele que não se apega ao Senhor, aquele que não busca, aquele que não escolhe Deus, ele vai ter uma vida de ímpio, ainda que viva até dentro da igreja, tá? É importante a gente frisar, porque não é o local onde você vive, mas é o que aquele local está interferindo na tua vida. Então, se a palavra de Deus está interferindo na tua vida, então você está dentro da igreja, você não é ímpio. Agora, se a palavra de Deus não causa nenhuma interferência na tua vida, nenhuma mudança na tua vida, você está dentro da igreja, mas você é ímpio. Então, aquilo que diz no Salmo 91, né, aquele que habita sob, debaixo da proteção, do esconderijo do Altíssimo, ali está falando de habitação, está falando de moradia, está falando de lugar seguro que você vai buscar para ser realmente não só o teu abrigo num dado momento, mas ser a tua casa durante um longo período da tua jornada. Então, a verdadeira paz, ela só é usufruída, né? Só usufrui dessa paz quem tem temor. E este temor vai se revelar no dia a dia, não em um único momento para nunca mais. Não é porque você teve temor numa época, durante um período, que significa que está tudo garantido. Você precisa perseguir e manter esse temor no dia a dia. Por quê? Está falando de caminho. Então, a verdadeira paz não tem a ver com o que está acontecendo à tua volta. O Salmo 91 deixa bem claro isso. A pessoa do Salmo 91 ali, ela está debaixo de uma guerra, caindo 1000 de um lado, 10.000 do outro, está tendo uma batalha enorme do outro lado. Mas debaixo das asas de Deus, você tem segurança. Essa segurança não te deixa da crise de ansiedade, essa segurança não te deixa de se desesperar, porque Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses 5, que a esperança ela é um capacete, ali do 8 ao 11, vai falar sobre isso. A esperança ela é um capacete, ela protege a tua mente. Então, se você tem esperança, se você crê em Deus, se você confia na cobertura de Deus, você não vai ser desanimado, você não vai ser desamparado, você vai ficar sólido e firme, e aí você vai ter paz, ainda que ao teu redor pareça que esteja, né, uma guerra, tudo desmoronando. Tá ruim para quem está em volta, não para quem está debaixo da proteção de Deus. Então, essa é a verdadeira paz. É a consciência de que Deus está cuidando de você e de que não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Porque um dia, tendo paz à sua volta, mas acontecendo algo contigo, ou Deus te chamando para o céu, é o teu relacionamento com Deus que vai importar. Então, a paz aponta para a eternidade. A paz com Deus aponta para um relacionamento com Deus que vai me conduzir para toda a eternidade. Então, é essa paz que a Bíblia sempre vai falar, e não ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra. Paz é a consciência de que Deus, mesmo em meio à guerra, está protegendo, está cuidando de você e não vai permitir que nada te falte. Tá certo? Então, vamos aos textos bíblicos com comentário nas entrelinhas para a gente, então, encerrar esse vídeo. Só que é muito importante, anote os textos aí, mesmo que você não leia enquanto, né, só escute enquanto eu estou falando, anote os textos para que você leia e medite sobre eles ao longo do seu dia. Primeiro texto, Isaías capítulo 26, versículo 12. Maravilhoso livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 12, vai dizer: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Olha que maravilha, né? Você tem um Deus que você caminha na direção dele, que você vai na obediência, que você segue a palavra, que você cumpre a vontade dele, que você leva o evangelho a outras pessoas, que você cumpre as ordenanças dele de ir pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, e você vai fazendo, entendendo que Deus está fazendo as obras por você, que Deus está abrindo caminhos, que Deus está preparando o coração, que Deus está preparando o ambiente, que Deus está preparando uma cidade,
que Deus está fazendo as coisas por vocês, querido, isso dá uma paz incomparável. Depois, se você quiser ouvir falar sobre o meu testemunho, eu posso te dar aí, mas a paz que isso traz no coração, isso é incomparável. Isaías, capítulo 48, versículo 22. Dentro do livro de Isaías, a gente vai ler bastante texto dentro do livro de Isaías, capítulo 48, versículo 22, diz assim: Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Repare a oposição. Quem tem temor ao Senhor tem a paz do Senhor. E os perversos, os ímpios, não têm a paz do Senhor. Isaías 57, versículo 21. Isaías 57, versículo 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Lembrando que Isaías, né, os livros do Antigo Testamento, né, quase que na sua totalidade, não foram livros assim que a pessoa parou e escreveu, né, de imediato, assim, começou e terminou o livro. Eram compêndios, né, foram coisas escritas ao longo de anos. As pessoas levaram anos para escrever os textos. É importante a gente entender. Vamos para Isaías capítulo 59, versículo 8. Isaías 59, versículo 8 diz assim: Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. A gente já leu esse texto no início, mas é importante a gente encaixar esse texto dentro dessa sequência de textos que a gente está lendo. Isaías 60, versículo 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 17, diz assim: Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Então repare que o capítulo 60 de Isaías, né, vai falar sobre a questão da igreja, do lugar celestial. Então é importante a gente entender isso daqui, que Deus vai fazer da paz os teus inspetores, né? Então, o grande encaixe aqui da paz do Senhor, então, na nossa vida. E aqui, muito diretamente ligado lá a Isaías 52, versículo 7. Vamos voltar agora no texto de Isaías, capítulo 32, versículos 17 e 18. Isaías 32, 17 e 18 diz assim: O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Repare que a verdadeira paz é estar num lugar seguro. Então, ter a verdadeira paz significa que em Deus você está em segurança, você não tem preocupação com o que está à tua volta. Isaías capítulo 48, versículo 18. Isaías 48, versículo 18 diz assim: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Repare que, novamente, a questão da paz e da justiça e de ouvir os caminhos, de ouvir os conselhos, de ouvir os mandamentos de Deus, está sempre associados, elas estão ligadas uma coisa a outra, e o temor do Senhor sendo a base disso tudo. Então, repare como o profeta Isaías, ele vai colocando, né, essa base, esse alicerce aqui diante de nós, né, que é a segurança de todo crente que precisa estar em Cristo Jesus. Isaías capítulo 54, versículos de 10 a 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, de 10 a 13, diz assim: Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Repare que ele vem falando numa sequência, e a paz é a consequência do tratamento, do cuidado, da proteção, de receber as obras de Deus, de caminhar com Deus, dessa jornada, desse trilhar. Então repare aqui que do 10 ao 13, a paz é o resultado final, a paz é o destino,
é o lugar. Só que para chegar lá, ele fala que várias coisas que precisam acontecer antes. Isaías 55, versículo 12. Isaías 55, versículo 12 diz assim: Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Por quê? Porque está com o Senhor. Lê o restante do capítulo 55, né? Depois você lê o capítulo 55 todo, você vai entender quem são essas pessoas que vão ser guiados, né? E em paz serão guiados por Deus e por que passa por esse momento de grande alegria. E por fim, Isaías 66, versículo 12. O livro do profeta Isaías 66, versículo 12, fala assim: Porque assim diz o Senhor, eis que expenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Então aqui está falando sobre a eterna Sião, né, sobre a nova Jerusalém. O capítulo 56 de Isaías é como se fosse o livro do Apocalipse. Vai falar do novo céu aqui, da nova terra. Mas é importante a gente entender essa questão daqueles que estão do lado do Senhor. Então a verdadeira paz não é a ausência de guerras e de conflitos, mas é o entendimento de que Deus te traz segurança, de que Deus está te protegendo, de que Deus vai te guiar, de que Deus vai suprir aquilo que você precisa, porque você é obediente, porque no seu caminhar, os seus passos te conduzem até Deus. Imagina como se você estivesse numa grande chuva e existisse um guarda-chuva que estivesse, né, circulando ali, existisse um transporte que pudesse te conduzir de um lugar ao outro, protegido da chuva. Então você precisa ir até ele, você precisa se deslocar com ele. Porque não adianta ele ficar ali circulando ou indo e vindo e você não entrar debaixo dessa proteção, que você vai ficar na chuva, você vai ficar no risco. Então a paz é esse lugar de proteção, que depende do seu caminhar, que depende do seu passo, que depende das suas escolhas, que depende daquilo que você faz no dia a dia. Tá bom, gente boa? Espero aí no próximo vídeo, se Deus assim o permitir, e se a nossa legislação também, e que Deus te abençoe rica e abundantemente.